Vamos ver se eu posso aparecer legal. Tá elegante. Como é que vai, Júlio? Tudo bem, meu irmão? Tudo em riba? Tudo em riba. Tô te vendo aí, Júlio. Quem é que tá mais na parada? É o Tito Rosenberg. Se você arrastar de repente pro lado, você vê o Tito. Tá no telefone? Ih, caramba. E agora? Pô, tô vendo o Tito. Tito, que prazer estar contigo, meu irmão. Grande honra, compadre. Lenda. Lenda, você que é uma referência, compadre. Poxa, Bradão, que prazer estar contigo. Não sabia. Ótimo. Quando o Júlio falou que ia te entrevistar, eu falei, pô, tem que estar nessa. Tenho tantas perguntas para fazer. Pô, que maneiraço, cara. Que ótimo. Desbravador dos 7 mares. Poxa, graças a Deus que a gente pôde ter essa oportunidade, né, Tito? Você que é o desbravador primeiro, você que, na verdade, é o cara que introduziu essa ideia de que surf é cultura e é viagem para todos nós. Então, você é aquele cara lá de trás mesmo, é a inspiração máxima. Oh, ótimo estar contigo, irmão. Não sei se é a inspiração máxima, mas é uma inspiração antiga. Ah, com certeza, irmão. E máxima. Não é? Sim. Pois é, um prazer hoje ter o... Estamos com o Tico e com o Tito. Estamos com... Tico no fubá. É, Tico. É isso aí. Hoje o convidado é o Tico Cavalcante. Tico, se ele não inventou o short de surf aqui no Brasil, ele foi o cara que aperfeiçoou até quase virar uma arte, né? Transformou o que deveria ser uma coisa completamente só prática e banal, transformou numa coisa que era funcional, era elegante, mudou completamente o jeito que a gente se relacionava com o short de surf, né? A partir daquilo, a partir da entrada do Tico e o jeito que ele começa a mudar os shorts, a gente passou a se relacionar de forma diferente com a roupa de surf, né? Aquele negócio deixa de ser apenas um short para ir pegar onda e você já sai de noite com a bermuda do Tico, já às vezes vai almoçar com os pais no final de semana no restaurante com short Tico. Você, quando começou a mexer no short, Tico, para ser mais funcional, você pensava que o caminho ia dar no almoço de família, no final de semana? Cara, Julinho, obrigado pelas palavras, cara. Na verdade, eu me sinto um afortunado por estar no momento certo, na hora certa, de um processo que nos envolveu a todos, né, cara? A gente sabe que essa cultura de praia, pô, ela é maravilhosa, é sensacional. A gente criou os nossos valores através dela. Com esse litoral maravilhoso que a gente tem aqui, a gente pôde sair pelo mundo também, né, cara? Nessas últimas décadas, procurando onda, surf, cultura, amigos, aprender novas línguas, entender experiências e costumes. Então, eu acho que eu sou um afortunado de estar no certo, na hora certa, né, cara? Eu era um garoto ali no Pier de Ipanema, em 1972 ou 71, que é quando eu comecei a surfar. Junto com isso, começava toda a nossa cultura, né, cara? Naquela década de 70, muito louca, que foi uma década de ditadura, década do próprio Pier de Ipanema, da Tropicália, de Woodstock e de todas as mudanças que a gente viu o mundo sofrer. Então, cara, o que aconteceu é que eu, por acaso, comecei a tentar me desenvolver com o short de surf, que era uma coisa intrinsecamente ligada à minha vida, né, cara? Meus amigos eram o Pepe, o Cacau Falcão, Rony Falcão, turma de São Conrado, que pegava onda no Pepino, um pouco depois do Pier. Os meus ídolos eram o Tito, que fazia uma prancha alucinante naquele tempo, era um objeto de desejo daquela época, entendeu? Aquilo ali era uma coisa quase que, sabe, se eu não me engano, a oficina do Tito era lá no Pontal, cara, era lá longe, entendeu?
Era uma coisa assim, cara, e os acabamentos que ele fazia também era uma coisa sensacional. Por que eu estou dizendo isso? Que eu também, de alguma certa forma, eu sou um perfeccionista. Eu adoro arte gráfica, eu gosto de desenho. Meu pai era um químico industrial e desenhista. Fazia diversos desenhos, estava sempre na prancheta. E isso acabou me envolvendo, entendeu? Então, poxa, eu acho que foi oportunidade, cara. Na época em que eu comecei a fazer, Júlio, eu dei muita sorte, cara. Para começar, eu peguei uma costureira que, por acaso, ela era uma costureira de concertos da família De Biasi. E eu, que tinha trago um short do Hawaii, esse com cós diferenciado e etc., por acaso comecei essa brincadeira com uma boa costureira. E ela tinha uma irmã que era costureira melhor ainda. E naqueles tempos do body short feito totalmente à mão, ou seja, com a máquina de costura reta da vovó, o fato dessas costureiras serem ótimas costureiras foi um tremendo impulso para mim. Eu, garoto, ia ali na loja pernambucana, comprava 10 metros de pano, mandava fazer 10 shorts, eu não entendia de nada. Quem fazia tudo eram elas. Mas no meio desse caminho em que eu comercializava, cara, eu fui me interessando e aprendendo. E aí agora eu posso dizer, com 60 anos de idade, cara, dentro desse tipo de produto, que é o short de surf, cara, eu já estudei muito, ainda tenho muito para estudar, mas eu sou um aficionado. Eu acho que naquela época, o fato de eu ser um aluno muito forte para tentar aprender sobre o board short me ajudou demais. O resto foi a própria cultura e o próprio mercado, né, cara, que deram conta de ajudar. Aí a gente tentou trabalhar o produto de uma forma lá no âmago do surfista, cara, e aquilo teve um retorno sensacional. O Tito ia falar, Opa, não, eu tinha uma pergunta que eu fico super curioso. Naquela época, muita gente foi para o surf, foi fazer prancha, outros foram fazer parafina. Eu estava certo que seu pai tinha alguma ligação com tecido, com confecção. Agora você me diz que seu pai não tinha nada a ver com isso. De onde veio essa sua ideia? Em vez de fazer sandália, a ceia, o óculos, você resolveu logo partir para o calção, que foi uma mensagem divina, porque era o seu caminho, né? Cara, Tito, é isso mesmo, cara. Na verdade, eu vou te falar, eu ficava muito ligado nos meus amigos, ali na época do Pier, que já tentavam empreender alguma coisa. O Pepe fazia concertos de prancha na varanda da casa dele. Depois a galera toda, e você é um dos pioneiros, fazendo prancha de surf. Poxa, a gente ficava vendo aquele mundo maravilhoso do surf, onde a gente já começava a curtir o Pier de Ipanema, a fazer algumas viagens para Saquarema. As primeiras viagens para o sul do Brasil, que parecia um paraíso do outro mundo para nós. E, cara, o olho começava a ficar para falar, poxa, cara, onde é que eu vou me encaixar nessa brincadeira? Porque se eu não arranjar alguma coisa com isso, cara, vai ser escritório, nego, vai ser emprego, vai ser alguma coisa assim. Como é que a gente vai pegar uma onda na hora que o terral entrar? Então foi aquele mix de necessidades, né, cara? E, na verdade, um pouco por influência do meu pai. Ele viu que o comércio estava andando bem. Eu vendia os shorts em casa. Cara, era uma galera, uma demanda reprimida. E uma galera que ia sempre lá, ele uma hora falou, cara, você precisa dar uma melhorada, você tem um lugar para você estocar melhor suas coisas. Logo me cedeu um salão lá na indústria dele, que era na Penha. Cara, era uma indústria de galvanoplastia, era um negócio de acabamento de metais. Mas ele me deu uma sala lá em cima, um salão, para mim botar uma mesa de corte, que é a primeira coisa que você precisa quando você vai começar a organizar uma indústria de confecção. Antes até das máquinas de costura, porque, poxa, é dali que parte tudo, né? Você economiza, você melhora produto, você mexe com molde. Então foi ali, cara, eu tive muita influência dele, mas muita influência dos amigos que já estavam empreendendo alguma coisa. Galera fazendo parafina, pranchas, capas de prancha.
Eu me aventurei um tempo aí com resina, tentando fazer umas tábuas de skate, mas aquilo ali não andou legal e eu também não tinha nada a ver com skate. Não conheci, não conheço até hoje a cultura, embora eu tenha até patrocinado atletas do skate, mas, pô, cara, minha cultura é de praia, entendeu? Eu vivi a vida inteira na praia, depois eu viajei a vida inteira por causa de praia e surf. Então, é por aí que eu fiquei, entendeu, cara? Eu acabei tentando me especializar legal. E à medida que a coisa, Tito, dava um retorno financeiro, pô, aí você se estimula a se empolgar mais no negócio, entendeu? Poxa, minha primeira ida no Hawaii foi meu pai que me mandou. A minha segunda, eu já fui vendendo uns shortinhos. Pô, todas as outras eu me financiei, cara. Eu sei lá quantas mil vezes já fui, mas todas as outras eu me financiei. Então, poxa, na hora que você trabalha com uma coisa, que você goste, que você se identifica com teu estilo de vida e te dá alguma possibilidade de você continuar, aí você embarca com tudo, entendeu, cara? Vou aproveitar que você elogiou as pranchas do Tito, e as pranchas do Tito são lendárias, né? Porque existem poucas por aí. Eu tenho um amigo que levou no lançamento do livro do Tito, lá na Livraria Argumento, levou a prancha dele, que ele fez para o tio, e o Tito demorou 3 meses para entregar a prancha. Ô Tito, explica a tua saga em relação a começar a fazer prancha e como é que você foi parar lá no Recreio, numa época que o Recreio era em outra cidade quase, tinha que pegar Rio Santos para ir para o Recreio. Mas olha, o que acontece é o seguinte, eu estava agora ouvindo o Tico e pensando, todos nós bebemos na mesma fonte. É muito interessante. Eu tinha essa cultura de praia, né? Carioca, nasci na Urca, mas com 2 anos eu fui morar em Copacabana. Logo no primeiro quarteirão da praia, no posto 5. Então, eu tinha onda ali, com 2 anos e meio eu já estava vendo onda. Né? Eu, com 5 anos de idade, eu estava dentro d'água. Com 7 anos de idade, meu pai me deu o meu primeiro par de swim fins, verdinho, que eu ia para o mar salvar as pessoas junto com os salva-vidas, que na época a gente chamava de banhista. Eu ficava lá nos banhistas, rato de praia, com eles, e aí, quando de repente tinha alguém se afogando, eles iam, eu ia atrás. Então, meu vínculo com o mar começou muito cedo. Quando eu descobri o surf, para mim, eu já estava com uns 16 anos, foi uma coisa assim que me mudou a vida completamente, porque ali havia um estilo de vida viável, porque eu não queria ser salva-vida, não queria ficar na praia ganhando salário mínimo, correndo risco de vida lá, preso, porque o salva-vida, apesar de estar num lugar bonito, que é a praia e tudo mais, ele não tem uma profissão aventurosa, ele está num escritório só aberto, ele está preso. Então, quando eu cheguei no arpoador e eu comecei a pegar onda, eu comecei a pensar, tem que ter uma forma de eu continuar vivendo nesse ambiente. Não é? Com 17 anos, eu fui trabalhar de jornalista, o que me emocionou muito, e eu comecei a tentar de como é que eu junto essas bolas todas, né? Fotografia, o prazer de escrever, o jornalismo, o surf e a vida de vagabundo. Que, basicamente, eu queria ser vagabundo. Eu me lembro quando meu pai me perguntava, meu filho, o que você quer ser na vida? Eu me lembro que eu dizia para ele que eu queria ser filósofo. Porque filósofo, eu imaginava, era um cara que ficava o dia inteiro deitado na praia, vendo as nuvens passarem e pensando nas coisas da vida, por que as coisas eram como eram. Então, na realidade, o que eu não queria era ter que enfrentar o que eu enfrentei muito até os 22 anos, que foi terno e gravata. Eu trabalhei na Bolsa, eu vendia incentivo fiscal, Fundo 157, eu morava no Leblon, saía de terno e gravata que não era nem branco, como no tempo do meu pai, era preto, azul escuro, um calor da porra, aquele calor assim, cara, que você tinha que no meio da noite entrar, no meio da tarde entrar num cinema para descansar ali no edifício Avenida Central. Então, para mim, eu queria era praia. Ali eu tinha que descobrir um jeito de não seguir o caminho. Eu sempre soube o que eu não queria ser. Eu nunca soube o que eu queria ser. Aliás, até hoje ainda não tenho certeza.
Mas eu sempre soube o que eu não queria ser. Eu não queria botar um terno, eu não queria ouvir mané me dando instrução, eu queria ser independente. Acabou que eu vi que o Tico fez a mesma coisa. Eu acho que o que o Tico queria mesmo era não ter um patrão para dizer a ele, olha, está dando onda, mas você tem um horário até 5 horas, fique aí na sua mesa. O Tico queria era poder dizer, o patrão sou eu, vocês fiquem, eu vou mergulhar, eu vou pegar onda agora. Então esse desejo de independência foi o que me levou para viajar, e eu sempre pensava, o que eu vou fazer na vida, o que eu vou fazer na vida. Quando eu cheguei no País Basco francês, em 1969, eu conheci logo, eu não falei nada, eu primeiro conheci o Bob Cooper, e o Bob Cooper estava fazendo prancha. E aí eu fui na Barlan ver como é que ele fazia as pranchas, e aí comecei a me interessar na fabricação das pranchas, e eu falei, cara, eu gosto de trabalhos manuais, eu sempre trabalhei com as mãos, eu detesto fazer academia, mas eu adoro fazer trabalho pesado. Então, eu acho que trabalhar com as mãos, com o corpo, é tudo que eu quero. Então, eu achei que o legal mesmo seria se eu tentasse fazer prancha. E aí, o que eu tinha feito no Brasil, eu nunca tinha feito prancha no Brasil, eu tinha consertado prancha há muitos anos. No Leblon, a minha primeira prancha de verdade foi do Parreiras. Mas eu não fiz, foi ele que fez. Aliás, no outro dia achei até o recibo do Coronel Parreiras. Ela custou 180 cruzeiros, ou 180 mil cruzeiros. Eu vou te mandar para um dia a gente usar num programa aí o recibo do Parreiras. Mas, então, eu sempre tive esse desejo. A minha primeira madeirite, eu tive de sociedade com meu amigo brother, Edgar Gordilho, que o pai dele deu para ele uma prancha, porque meus pais nunca me deram prancha nenhuma. O pai dele deu uma prancha de madeirite, toda de madeira, e nós ficamos 2 semanas sem entrar dentro d'água com a prancha nova, com 2 desses pirógrafo que queima madeira, fizemos a prancha inteira com a tampa da tumba do Tutankhamon. Caramba! Em hieroglifo, todinha trabalhada em hieroglifos, cara. A gente adorava fazer isso. A gente teve a primeira banca de camelô da Feira Hippie, porque a gente vendia os nossos artesanatos, Edgar e eu, na Praça General Osório, quando não tinha ninguém, não tinha hippie nenhum ainda, nem havia esse negócio de hippie. A gente já estava lá, ele morava na Jangadeiros, a gente só atravessava a rua e estava na praça. Então, quando eu cheguei na França e vi o pessoal fazendo prancha, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí o Bob Cooper me disse, se é isso que você quer fazer, você tem que ir para a Califórnia. Porque é lá que você aprende. Você só aprende com a produção em massa. Fazendo sozinho, em casa, você vai levar muito tempo. Vai para uma fábrica aprender. Aí eu disse, pô, é isso que eu vou fazer. Aí de lá, quando o Bob Cooper foi embora, eu fui para a Inglaterra, fui para Cornwall, fiquei fazendo prancha com os caras lá em Cornwall, em Newquay, e aí fui para os Estados Unidos, de lá fui para a Califórnia, acabei conseguindo emprego na Gordon Smith, fazendo prancha, que eu não fazia prancha, né? Eu limpava o chão, quebrava a resina do chão. E dali fui subindo, passei a ser o cara que lixava a quilha, depois o cara que laminava a quilha, fui subindo, aí fui para Gordon Smith, onde eu conheci o Skip Fry, um gênio, uma das pessoas, meu gurus do surf, e o Skip Fry me ensinou a shapear, me mostrou os truques todos, as coisas todas. Então, aí começou a minha experiência, eu decidi, minha vida vai ser essa. Um dia eu resolvi que ia voltar para o Brasil, aí o que eu fiz? Saí da Gordon Smith, comprei todo um equipamento para montar uma sala de fazer prancha, e na minha garagem, em Pacific Beach, em San Diego, eu montei uma oficina. Eu comprei 20 blanks e comecei a fazer prancha sozinho, porque eu não tinha feito uma prancha do início ao fim. Aí eu disse, pô, não vou para o Brasil sem saber fazer tudo do início ao fim. Aí eu fiquei em Pacific Beach, nessa garagem, e fiz 20 pranchas. Para minha surpresa, todas foram vendidas antes de ficarem prontas, pelos vizinhos, brother, corria a palavra e tal. Eu disse, pô, essa porra vai dar certo. Aí o que eu fiz? Peguei as máquinas, as lâmpadas, tudo, peguei mais uns 20 blanks, botei tudo dentro de caixotes, peguei um navio e vim para o Rio de Janeiro. Aí cheguei no Rio, aluguei minha oficina na Barra, ali na Estrada Sorimã, e comecei a fazer as pranchas ali.
Primeira prancha que eu fiz, já vendi logo, pá, na hora. Botei ela debaixo do braço, cheguei lá no pier, com a prancha 0 bala, parei minha Kombi ali, dava para estacionar, saí com a prancha, cheguei na praia, pum, finquei na areia. Acho que não deu 10 minutos, alguém falou, eu compro. Eu falei, isso vai dar certo. Eu podia trabalhar de calção, sem empregado, sem patrão. Cara, liberdade máxima. Fiquei na Solimão 1 ano, depois me mudei para o Recreio, onde eu acabei ficando mais 3 anos. Aqui no Brasil eu fiz 300 pranchas. Fui o primeiro morador do Recreio que não era caseiro, porque primeiro tinham pouquíssimas casas. Imagina, eu fui morar no Recreio em 1972. Então, aquilo ali era só sítio, fazenda, chácara, areia né? pura, areia pura, chácara. Tinha muito lote já, mas ninguém construía. Então, sim, eu morava na rua de trás, não na primeira rua, eu morava na rua de trás, mas como não tinha ninguém na frente, eu vi o mar. Eu fiz a cama no parapeito da janela, então eu deitava ali e já dormindo, deitado de manhã, acordava de olho, eu já via se estava dando onda da cama, do travesseiro. Então era ótimo, eu acordava assim, 5 horas da manhã, trabalhava até as 8h30, 9 horas, já tinha feito um dia de trabalho e tinha uma praia o dia inteiro para vender as pranchas e pegar onda. Então foi ali o meu caminho, foi por isso que eu cheguei aqui, como o Tico falou, como ele também, com esse desejo de fazer as coisas bem feitas, que é o que diferencia, porque se você não tem o desejo de fazer um produto que traga satisfação ao cliente, dificilmente você vai fazer um bom produto. Não é? Eu me lembro que as pessoas vinham lá na minha oficina, no Recreio, e me pediam, como é que você faz o gloss? Como é que você faz a listinha? Eu juro pela minha felicidade, cara, como eu fazia a listinha. Eu ensinava a todo mundo, até os caras que iam lá em casa para me roubar material, eu ensinava para eles como fazer listinha, como fazer o gloss, como misturar tudo. Por quê? Porque não é a fórmula, cara. Se fórmula fosse bastante, todas as pessoas seriam excelentes cozinheiros, porque o que tem de livro de culinária por aí, cara, é uma rata, tem milhões de livros de culinária. É o amor que mostra a diferença, entende? Então eu ensinava para os caras um monte de coisa, chegava na praia, via a obra dele, não era igual. O cara não tinha amor. Então, com isso, foi o meu começo e dali eu parti, se bem que depois desses 3 anos, nunca mais eu fiz prancha. A minha última prancha que eu fiz foi em 1974, lá na Barra, no Recreio. Aí eu vendi a minha oficina para o Rico, vendi as ferramentas para o Henrique von der Schulenburg, vendi a casa para o Mário... Você lembra do Mário, aquele ator que pegava onda? Esqueci do sobrenome dele. Um ator. Então vendi tudo e fui embora. E aí nunca mais fiz prancha. Mas desde então tento fazer as coisas bem feitas. Cara, vou dar um particular aí, tá? Pô, muito legal saber dessa história e, poxa, maior toque do Tito aí, porque realmente, cara, é o amor que faz com que as coisas aconteçam, entendeu? É aquela fissura que você tem em excelência, entendeu? Para chegar no momento que você cria um desejo inacreditável. E agora já pesquei, né, cara? A trajetória do Tito. Primeiro ele passou pela Barlan, que já era uma fábrica de pranchões, que era assim, era uma marca que a gente já ficava lá na década de 70 chocadão. Depois ele foi criado na Gordon Smith, né, cara? Ele aprendeu, ele foi lá fazer o vestibular dele na Gordon Smith, quer dizer, na verdade o vestibular dele ele fez na garagem da casa dele em Pacific Beach. Ali é que ele botou o vestibular dele para rolar, entendeu? Mas onde é que eu estou querendo chegar? Engraçado saber disso, da história da Casa do Areal e das 300 pranchas, que me parece pouco, mas eu me lembro muito bem, como um surfista aprendiz na década de 70, no começo da década, que aqui no Rio a gente tinha São Conrado Surfboards, do Coronel Parreiras, cara, e tinha as pranchas do Tito, que era quase que uma coisa assim, um desejo inacreditável, entendeu? Porque me parece que era mais restrito comercialmente do que o Coronel Parreiras
E o cara fazia com uma vibe, bicho, era cada visual, eu não sei de onde é que o Tito trazia, não sei se já tinha uma história com os pigmentos e tal, mas eram pranchas lindas, entendeu, cara? Eu me lembro de umas cor de uva, magenta, todo tipo, era acabamento. Esse magenta, cara, eu trazia da Califórnia, porque não tinha no Brasil magenta. Não estou falando. Eu ia para lá, era a única cor. O amarelo tinha aqui, tinha vermelho, tinha verde, tinha tudo, mas aquele magenta só tinha na Califórnia. Entende? Como eu trouxe as quilhas de encaixe para cá, não tinha quilha de encaixe naquela época. Todas as minhas 300 pranchas tiveram quilha de encaixe, que não tinha no Brasil naquela época. Que coisa, cara. Mas eu conhecia o fabricante das quilhas, que era o Bill Bain, que tinha Fins Unlimited. Bill Bain era meu amigo, porque era junto com a Surfboards Hawaii. Então eu trazia as quilhas, ele me mandava as quilhas, ficava preso na alfândega, era uma merda. Ele mandava os encaixes. As quilhas eu fazia, todas no recreio. Cara, que coisa incrível, bicho. Olha aí. Tá aí uma coisa que a gente fica sabendo agora, tá? As pranchas do Tito, cara, todas foram feitas com quilhas de encaixe. A ideia que eu tinha, porque eu era bastante garoto, quando esse cara parou de fazer prancha, eu devia ter 14 ou 15 anos. Então, o que acontece? Primeiro, todas as pranchas tinham quilha de encaixe. Você imaginou isso? Cara, o acabamento das pranchas, e agora essa história do magenta, eu lembro de Tito Surfboards, e eu imagino imediatamente uma prancha magenta, com aquele transparente do magenta maravilhoso, aquela coisa que você quase que queria dormir com a prancha na tua cama. Quando você comprava, que ela chegava em casa, cara, tu queria dormir com a prancha na cama, tu não deixava nem ali encostada na parede. E esse cara aí me fez 300 pranchas, tudo com quilha de encaixe, cara. No tempo que, olha, uma década depois, mais ainda se fazia a prancha com as quilhas coladas com fibra e resina. Mas as 300 pranchas, Tico, essas 300 pranchas, fui eu que fiz o shape, fui eu que encapei, fui eu que dei o gloss, o hot coat, fui eu que lixei, fui eu que dei o gloss, fui eu que fiz as listinhas e fui eu que dei o polimento. Foram 300 pranchas em que ninguém mais botou a mão. Porque, ao contrário do calção, onde você pode confiar em outras pessoas para fazer acabamento, corte e tal, a prancha, eu tentei, quando eu cheguei, ter várias pessoas me ajudando. Tanto os bonitões da praia, como pessoas humildes. Não consegui, faltava amor. As pessoas não tinham amor. Então eu fiz todas sozinhas. Há um mito de que a minha mulher daquela época me ajudava, o que não é verdade. Ela consertava pranchas, só. Ela tinha o departamento de conserto de prancha. Ela nunca fez uma prancha, nunca lixou, nunca fez nada. Eu fazia todas as quilhas. Você sabe, fazer uma quilha dá uma coceira do caceta. E eu fiz todas essas 300 quilhas, fui eu que fiz. Entende? Mas a minha filosofia, quem me disse, por exemplo, era um cara assim como o Dono Takayama, que me disse uma vez, quando ele trabalhava na Surfboards Hawaii, e me ensinou muita coisa de shape, ele me falou: Tito, o importante não é você fazer uma prancha boa, porque qualquer um pode fazer uma prancha boa. O importante é você fazer todas as pranchas boas. Porque o problema que tinha no Brasil nessa época, tinha gente fazendo pranchas espetaculares, cara. O Caneca, o Missaire, Mudim, o Rico. Tinha um monte de gente fazendo prancha boa, cara. O problema é que faltava constância. Porque se você encomendasse comigo, você tinha certeza que ia vir uma igualzinha àquela que você viu na mão do seu amigo. Já o resto do pessoal não estava. E isso foi ótimo, porque eu comecei a ter tanta encomenda que eu comecei a ter 6 meses de atraso para entregar uma prancha. Porque eu fazia sozinho, 2 por semana. O Rico estava fazendo 20 por semana naquela época. Aí o que aconteceu? Um amigo meu, economista, eu falei para ele: cara, estou ferrado. Eu não posso nem mais ir à praia, eu estou com 6 meses de encomenda, não posso tirar férias, não posso viajar, cara, estou ferrado. Ele falou: tem um erro fundamental na sua empresa. Se você vende mais do que produz, é porque você está vendendo barato. Vá subindo os seus preços até descobrir quando você vai ter. Quantas pranchas você pode fazer? Eu falei: 2 por semana. Ele falou: você só pode ter 2 encomendas por semana. Então vai subindo o seu preço. Um dia só vai vir 2 pessoas encomendar na semana. Esse é o seu preço. Eu falei: pá,
toda semana eu comecei a aumentar. 50 cruzeiros, 50 real, não sei o que era, mas eu aumentava toda semana. Vendi 2, aumenta o preço. Aí foi baixando, de repente comecei a vender o dobro do preço do Rico, do Missari, do Mudinho, o dobro do preço deles, porque era tanta encomenda, por que eu não vou cobrar caro, cara? Entende? Eu entrei numa que eu era artista. Eu digo, pô, sou artista. Você não pode ter uma fila de 20 anos para entregar uma prancha, pô. Então você aumenta o preço e diminui. Aí disseram, a prancha do Tito é prancha de rico. Pode até ser. Pode ser, porque o cara tinha que ter dinheiro para comprar uma prancha minha, pô. Eu me lembro de fabricante de prancha vir falar comigo e dizer, porra, Tito, tu não quer aumentar um pouco tuas pranchas? Eu digo, por quê? Porque eu estou precisando aumentar as minhas, mas se eu aumentar, vou chegar muito perto de você. Então você aumenta, que aí todo mundo pode aumentar. Pô, cara, eu disse, pô, estou realizado, cara. Cheguei ao ponto de o mercado está aí me acompanhando. Então, mas isso era o amor. Quando entrava uma grana preta, o Brasil tem essa inconstância de material. Você, como empresário, deve saber, falta tudo. Toda hora está faltando fio, pano, não sei o quê. Toda vez que sobrava dinheiro, cara, eu comprava tambor. Cheguei a ter 3 tambores de 200 litros de resina em casa, cara. Cheguei a ter 10 rolos daqueles da Burlington, grandão, de fibra de vidro, impulsado em casa. Eu ia na 3M, eu comprava assim, caixa fechada de lixa 100, caixa fechada, aquelas puta caixa de lixa, para poder garantir a qualidade. Eu conhecia a resina, cada barril que chegava tinha um tom diferente, uma reação diferente. Na primeira prancha eu aprendia, nas outras todas já saía tudo igual. Enquanto isso, o pessoal ia lá em São Cristóvão comprar 20 quilos de cada vez, cada prancha tinha uma resina diferente, porque era mal fabricada. Então, mas foi um prazer imenso, porque com isso eu consegui me independentizar. A minha independência econômica. Fui embora. Ah, sim, cara. Eu posso dizer que você conseguiu 2 coisas importantíssimas em mercado, qualquer que seja ele. Cara, você conseguiu desejo e exclusividade. Cara, quando você tem isso, em qualquer tipo de mercado, pode ser janela de avião, desejo e exclusividade. Aí, cara, você faz o teu preço, entendeu? Porque que é o que acabou acontecendo. Estou impressionadão com essa história, cara. O Tito simplesmente shapeou e laminou todas as 300 pranchas que fez da Tito Surfboards. E essa questão do preço aí, que em algum momento ele estava quase ou o dobro dos outros, é isso, cara. O cara investiu, botou amor naquele negócio. Todo mundo sabia que aquilo ali era especial. Todo mundo sabia. Agora a gente depois, 40 anos depois, descobrir que esse cara mesmo, que fazia ele mesmo tudo. Cara, imagina um laminador hoje vendo esse live aqui, cara. Pô, tá de brincadeira, o cara vai falar, cacete, esse cara fazia tudo aí. Como é que pode? E acabou acontecendo isso, né, cara? Numa época de mercado incipiente. Mas veja bem, o programa é sobre você. O entrevistado é você. Já me exibiu bastante. Agora vamos saber como é que você lida, vindo da praia, como é que você lida com o mercado. Porque você é um empresário. É empresário, né? Cara, Tito, eu vou te falar, bicho, realmente teve um momento, né, cara, a indústria da confecção, do vestuário, ela te exige muito, cara. Você tem que ter conhecimento técnico, você acaba fazendo contato com alguns órgãos interessantes que tem no Brasil, como é o caso do Senai, e cara, realmente você precisa se dedicar bastante, cara. Teve um momento que aquela minha liberdade inicial de garotão, que eu podia ir de mochila pra praia vender meus shorts, reverteu. Cara, na verdade, teve começo da década de 80, de 83 até 88, vamos dizer, esses 5 anos aí, pô, cara, eu sei que tá tudo de mim, porque as coisas estavam andando bem, estavam indo legal, e eu estava precisando de aprender cada vez mais sobre design de produto, eu estava conseguindo agradar, então eu me exigia mais ainda. Então, cara, passou a ser uma temporada assim de 7 da manhã e 7 da noite na fábrica.
Que porrada. Mas com esse particular que você sabe, né, cara? A gente, quando não tem horário, pô, tinha uma hora que o nego ligava e falava, cara, a Praia da Macumba tá inacreditável. Ah, cara, eu largava tudo, ia lá, avisava a menina que trabalhava direto comigo lá, que era a minha secretária, para segurar o rojão lá, ia rapidinho pegar umas ondas e voltava, entendeu? Mas, cara, precisou realmente, cara, de muito aprendizado. Pô, eu me lembro que eu ia com o Valério, cara, a gente lá no começo da década de 80, 83 para 85, a gente começando, a gente ia para São Paulo para umas reuniões da Abravest, Associação Brasileira do Vestuário, para aprender, cara, sabe? E os caras estavam interessados na indústria do surf, porque eles estavam vendo que aquilo estava crescendo, e de uma certa forma a gente ficou mais confortável nessas reuniões, que eram reuniões de pessoal da indústria do vestuário mesmo, entendeu? E a gente nem podia dizer que a gente era uns fundinhos de quintal ali, começando, mas já ficando cada vez mais volumoso e profissional. Então foi uma experiência maneiríssima, entendeu? De responsabilidade que às vezes a gente não queria ter. Pô, eu até conversava, o Valério era o meu maior rival nessa década, né, cara? Porque fazia também produtos maneiríssimos, e a gente conversava muito sobre isso, né, cara? Falava, pô, cara, nossa liberdade. Então, durante a década de 80 inteira tinha uma coisa gozada. O Valério escapava todo verão para o Hawaii, porque ele era apaixonado, e eu escapava todo outono para a Indonésia, que era lá em abril. Então era engraçado. E ainda falava, pô, cara, para mim eu acho que é melhor, porque no verão aqui o couro tá comendo, você tem que dar uma olhada aqui como é que tá o comércio e tal. O Valério deve ter uma boa equipe dele lá que ele pode se ausentar, mas eu prefiro ficar aqui no verão, que é a hora que o couro tá comendo mesmo, e na hora que dá aquela arrefecida eu lasco fora pro meu paraíso, entendeu? Então é assim, falar em paraíso, né? Pô, cara, foi o paraíso, entendeu? Conhecer essa indústria, na verdade, cara, eu até hoje, a coisa que mais me agrada fazer é desenho de board short. Tá? Eu já fiz board short, depois da Tipo, né, cara, pós o Plano Collor, e aí vale a pena a gente falar um pouco do nosso querido Brasil, né, e aproveitar o momento de hoje, que é um momento tão estável, né, cara? A gente está vendo aí algumas barbaridades acontecendo aí no meio dessa pandemia de coronavírus, né? Mas, cara, o Brasil sempre foi muito instável. Sempre, cara, desde que a gente nasceu. Sabe, o nosso Estado brasileiro, cara, ele realmente, desde essa segunda metade do século passado, eu nasci em 1958, né, cara? A gente não pegou as crises todas da primeira metade do século, que foram, pô, a Revolução Bolchevique e a Primeira Guerra em 1918, a Bolsa de Nova York quebrar em 29, Hitler subiu ao poder e começar a Segunda Guerra Mundial em 39, eu sei que foi brabo pra dedéu, entendeu? Agora, por outro lado, a gente aqui no Brasil, nessa segunda parte do século, né, cara, segunda metade do século, pô, a gente passou umas tempestades aqui radicais, né, cara? E o engraçado é que a gente está até hoje passando tempestade, cara. Entendeu? Eu acho que, minha opinião, cara, humilde opinião, tá? O Estado brasileiro sempre atrapalhou demais o empreendimento, sabe? Ele foi ficando cada vez mais caro, ele foi cada vez devolvendo menos para o contribuinte, entendeu? Ele foi criando uma sociedade cada vez mais desnivelada, entendeu? Pô, cara, e eu acho que é o seguinte, o Brasil é um baita de um país, além disso é um mercadão. Cara, não é à toa que a gente começa a falar ali das primeiras pranchas do Tito, né, cara? E essa história fantástica das 300 pranchas dele. E, cara, quando você vai vendo, né, cara, você vê o que tem de joia aqui de empreendedorismo. O próprio mercado de surf, né, cara? O próprio surf brasileiro, toda a história que tem. Olha a maravilha da história do surf brasileiro, porque quando é que a gente ia sonhar, naqueles nossos tempos, que o surf brasileiro fosse hoje o primeiro do mundo, né, cara? Pelo menos em surf de performance. E eu ainda acho que no Big Surf vai se tornar logo também, tá? Porque agora as barreiras foram quebradas
Quer dizer, a cultura da praia, da onda, a casca-grossice de você estar preparado e você estar equipamentado para poder surfar as ondas mais inóspitas do planeta. Agora essa cultura está disseminada, já bateu aqui para a gente não tem mais aquela barreira de que, caramba, mas o nosso equipamento não é tão bom, ou nós não somos tão, afinados. Não, hoje tem tudo, cara, os atletas estão todos treinados por altos treinadores, eles estão mais competitivos do que nunca, entendeu? O Big Surf vai se desenvolvendo pelo mundo cada vez mais, é uma coisa sensacional. E está cheio de brasileiro aí, quer dizer, eu acho que o Brasil, cara, é um mercado jovem, principalmente, que é o que acontece com o mercado de pranchas de surf e do vestuário de surf, né? Gigantesco e maravilhoso. A gente só precisa um pouquinho de paz para empreender e para poder firmar, cara. Firmar não só os negócios de praia e de surf, mas firmar o surf aqui dentro do Brasil. A gente está para ter uma Olimpíada aí que foi adiada, a gente é favorito na Olimpíada, entendeu, cara? A gente sempre foi um país que teve altos expoentes no esporte. Como é que você explica um país de terceiro mundo, bagunçado até dizer chega, que é o nosso, há mais de 60 anos toma conta do futebol do mundo, depois tomou conta do vôlei, depois tomou conta do automobilismo, depois virou casca-grossa do handball, depois pintou um tenista casca-grossa que também arrebentou no meio um pouco mais difícil para esse esporte. Cara, e finalmente, dentre outros, eu tenho que lembrar que toda essa cultura e tudo que começou lá no areal do Tito, né, cara, em 71 da vida, né, cara, virou isso aí agora, entendeu? Então, eu acho que a gente está aqui, cara, eu estou apreensivo. Primeiro, para que acabe esse problema do coronavírus, depois para a gente ver qual foi o tamanho do rombo e como é que a gente vai fazer para se arrumar com a nossa economia, porque o rombo vai ser brabo, do mundo inteiro aqui também, entendeu? Mas, cara, eu continuo achando que é um potencial que tem aqui, sabe? Eu já tive muitas vitórias e muitas derrotas no Brasil, mas eu continuo achando que aqui, cara, só precisa mesmo de ordem e progresso, que é o que está escrito na bandeira. Na hora que o Estado parar de atrapalhar... Grande Tico. Eu sempre quis conversar com ele, rapaz. Ele é um cara assim que tem um cara referencial. Então é aquela história, sabe, cara? Eu acho assim que... cara, adorei ouvir aí o que o Tito contou, sacou? Porque aquilo ali é o primórdio mesmo, cara. Aquilo ali é o começo do empreendedorismo de surf no Brasil, entendeu? E, cara, a gente vê que a gente está em franca ascensão, cara, entendeu? Isso aqui tem muita coisa para a gente melhorar ainda, né, cara? Uma das coisas que eu acho que é importante, que a gente vai ter que fazer uma força aí, cara, é tratar das nossas praias, né, cara? Começar a educar mais, nos educar mais com o meio ambiente, entendeu? Com as praias. Eu acho que essa consciência vai acontecer cada vez mais aqui no Brasil. Eu acho que essa relação ainda está em crise ainda. A gente ainda não tem... Isso tem que ser literalmente de cima para baixo, né? Porque tem que vir lá do norte e do centro-oeste para o sul-sudeste, né? Porque enquanto a gente não parar de destruir as florestas e tudo que resta de verde lá em cima, ou seja, no norte e no centro-oeste, a gente não pode querer limpar. Quer dizer, tem que ser tudo de uma vez só. Temos que limpar as praias, mas temos que deixar de desmatar a floresta. Temos que pensar no meio ambiente como um todo, né? Você tem toda a razão. É tudo uma coisa só, entendeu? Na verdade, claro. eu me referi às praias, né? Porque elas até parecem a parte mais sensível, né, cara? A orla, né, cara? É uma parte tão sensível da biodiversidade, né? Mas, poxa... É uma das partes mais desejadas, né, Tico? O litoral, ela é a menina dos olhos dos predadores. Uma característica dos humanos que é muito interessante é que
os humanos têm uma atitude que me surpreendem sempre, entende? Você leva um cara, por exemplo, para conhecer... Algumas vezes eu tive conhecidos, que amigos meus não dizem essas coisas, mas eu já recebi conhecidos, pessoas do mercado, vamos chamar assim, que eu vou levar para conhecer Pipa. Aí o cara olha assim, uma praia, cara, espetacular. O cara diz, nossa, como isso é lindo, cara, como isso é lindo. Pô, dava para fazer um Mediterrâneo aqui. Você entende? A gente tem um prazer de destruir as coisas que a gente ama. Isso é que eu entendo, comercializar, levar um troco. E eu tenho uma teoria muito antiga que isso vem do tempo da colônia. Porque no tempo que os portugueses chegaram aqui, a ideia era o seguinte: vamos roubar o máximo possível, vamos juntar o máximo possível, porque depois a gente vai voltar para a terrinha e lá em Portugal vamos viver muito bem com este dinheiro todo. E os portugueses, claro, queriam voltar para Portugal, só que eu acho que essa atitude de se aproveitar ao máximo, atacar tudo, coletar tudo, continua, mesmo a gente não tendo mais Portugal para voltar. Então a gente destrói o nosso próprio ninho, o nosso próprio país, esquecido de que é aqui que os nossos filhos, netos vão viver, cara. Essa tendência de destruição. E as praias, veja bem, você estava falando que o Brasil é um país maravilhoso. Eu posso dizer uma coisa, rapaz, eu conheço até hoje 105 países. O Brasil é o mais rico de todos eles. O Brasil é o mais rico, o Brasil é mais rico que a Alemanha, o Brasil é mais rico que os Estados Unidos, que o Canadá. Por quê? Primeiro porque nós temos essa imensidão de terra, com uma quantidade delas agricultável que é gigantesca. O que a gente tem de minérios, o que a gente tem de madeira, o que a gente tem de água potável, o que a gente tem de potencial eólico, é um país inacreditável. Só que não adianta nada nós perdemos muitos dos nossos grandes ídolos musicais, que eram gênios, mas morreram de overdose. O Brasil parece ter essa mesma sina de ser talentosíssimo. A gente tem um talento, se compara o Brasil com o Paraguai, com a Bolívia, com a Colômbia. Quantas desses países têm um folclore, uma música popular que tomou o mundo? Pouquíssimos. Entende? Nós temos assim um potencial de música, de criatividade fantástico, mas tem um dreno, uma hemorragia acontecendo. É, um senão. É uma hemorragia que esvazia o nosso país. Eu, que sou um brasileiro voluntário, sempre quis morar fora do Brasil, eu sempre quis morar num país exótico. Quando eu era garoto, eu dizia, eu vou morar num país bem exótico. Pô, descobri, cara, estou morando no Brasil. O Brasil é um país exótico. Quanto mais eu conheço o Brasil, mais eu conheço a África. Porque eu conheço 28 países africanos. O Brasil é um país africano, cara. A gente tem aquela característica de ser proibido de dar certo. Entende? É uma maldição. Né? É uma maldição que nós temos que superar isso, né? É uma coisa que eu não acho que seja culpa de A, B ou C. Eu acho que nós somos um espírito guerreiro, conquistador. Como você falou, por que nós temos um Piquet? Por que nós temos um Senna? Por que nós temos o Guga? Por que nós temos esses grandes... Por quê? E agora no surf. Por quê? Porque o brasileiro é um excelente competidor. Nós temos a competição da nossa alma. Por isso que onde a gente entra, a gente ganha. Olha o Jorge Paulo Lehrmann. Entrou na competição financeira, é um dos homens mais ricos do mundo. Sabe, nós estamos aí, a gente tem esse espírito. Só que se você é muito competidor demais, mas não tem espírito comunitário, você vai comer a sua tribo. Cara, isso é triste. Isso me dá uma tristeza muito grande, porque hoje eu não me sinto brasileiro. Eu sempre quis morar na África, porque era um país exótico, diferente. Hoje eu moro na África. O Brasil, quando você vê a política, as notícias, pô, é um desmantelo.
Agora, Cara, quando que você coisa... estava falando, desculpa, Tico e Tito, quando você estava falando dos amigos que você leva para Pipa e mostra e fala do Mediterrâneo, Amigos não, conhecidos. Isso, enfim, eu, eu lembrei logo, lembrei logo de dois exemplos que o Tico conhece muito bem e que mostra que não é uma coisa de brasileiro, mas sim de seres humanos. Porque se você vê o que acontece hoje e aconteceu nos últimos 30 anos no lugar que o Tico mais ama na vida, que é a Indonésia, e especificamente em Bali e algumas ilhas que já foram intocadas e o que aconteceu e está acontecendo hoje, você vê que não é um privilégio nosso isso. E mais, o Havaí, principalmente o North Shore, que era um lugar que o pessoal tinha orgulho de dizer keep the country country, ou seja, deixa a roça continuar a roça, né? Não vamos construir prédio nem nada. Você vê hoje o Havaí com uma caralhada de casas sendo invadidas e comidas pelo mar, porque o nego avançou demais onde não deveria ter avançado. Então, eu acho que vocês dois têm toda a razão, mas só para consertar, é uma coisa que não é inerente ao brasileiro, mas é uma coisa inerente ao ser humano. E isso vale para a Europa, para a África, para a América do Norte, para a América do Sul, para a Austrália. Cara, também concordo, Júlio. Os países que se entregam a isso se destroem, porque o Bali é uma miséria total. A Indonésia é um país de terceiro mundo. É uma miséria total. Então, confirma que os países que deixam esse tipo de coisa acontecer se autodestroem. O Havaí, que era o paraíso de todas as férias e tal, pode acabar e deixar de ser. Como Búzios deixou de ser. Como Angra deixou de ser. Entende? A gente está preocupado com a extinção das baleias, do panda. Eu estou preocupado com a extinção dos paraísos. Cara, os paraísos é onde a gente descansa a cabeça, onde a gente vive e olha para o futuro com expectativa, com boa expectativa. São esses lugares como a Pipa que te reenergizam. E eu, sinceramente, espero, tá? Porque eu acho que tudo é uma questão de educação. Essa destruição da natureza, dependendo dos países, tem níveis maiores ou menores em função da educação do povo. Como o próprio Tito mencionou, cara, a Indonésia é um exemplo. O Uluwatu era um lugar, em 1980, quando eu visitei o Uluwatu a primeira vez, e o Tito já tinha ido, se não me engano. Não, eu conheci em 2004. Beleza. Mas eu tive lá o ano passado, e entre 2004 e o ano passado, eu não reconheci nada. Cara, eu só vou te dizer, Tito, nas estalactites da caverna de Uluwatu, há 40 anos atrás, eu bebia água quando saía do mar. A gente bebia água potável que descia pela estalactite. Hoje pinga esgoto in natura, nas estalactites de Uluwatu. Eu sei que tem uma campanha lá que foi encabeçada, eles usaram o Gary Lopes para ser o garoto propaganda da campanha, que é justamente para criar uma consciência na Indonésia, principalmente em Bali, que é um lugar de turismo, para eles preservarem aquilo ali, que aquilo ali é o paraíso dos próprios locais. Eles vendem aquela maravilha para o turista, mas, bem, aí tem uma história da cultura da Indonésia. Eu sempre percebi que em Bali, por mais que eles fossem evoluídos com a arte, com a arquitetura, com a decoração, nunca deram bola para o lixo. Isso é uma coisa cultural. E voltando aqui para o nosso Brasil, né, cara, eu acho que é o seguinte, poxa, nós somos um país de 220 milhões de habitantes, tá? Deve ter uns 180... Olha, cara, tem cara aqui, rico, de boa família, que joga lata de cerveja para fora do carro na rua e guimba de cigarro. Cara, mas isso é elite brasileira. O nego joga na rua, guimba de cigarro, achando que não está nem aí. Então, cara, é tudo uma questão de educação. E, Tito, eu vou te falar, cara, eu espero que a comunidade do surf seja um enorme formador de opinião para a consciência com a natureza.
Porque, como você diz, cara, a orla, né, cara, de todas as maravilhas. Cara, já fiz voo livre, já curti montanha, já esquiei, já andei em tudo quanto é canto também, cara, mas ainda considero a orla um lugar assim do planeta que você realmente, cara, é uma coisa incrível. A água chegando com terra e aquela maravilha ali, o sal que limpa tudo, os animais, peixes. Quer dizer, poxa, tem que preservar isso aí para as próximas gerações. A gente está bastante atrasado aqui no Brasil em relação a isso. E eu espero, cara, que a comunidade de surf, que com todos os impeditivos, com o coronavírus, com as crises que o Brasil vai passando, e troca de governo, já a gente não consegue se entender direito como é que a gente trata do nosso futuro e como é que a gente trata dos nossos pobres também, porque a gente precisa se educar, cara, entendeu? A gente está careca de saber que as nações, vamos dar um exemplo lá da Coreia do Sul, cara, eu não estou nem longe de querer ser a Coreia do Sul, nós não temos nem o clima deles, mas, cara, os caras que investiram em educação em massa, a gente precisa educar o nosso país, cara. A gente está muito deseducado. Se as nossas elites não têm sensibilidade para tantas coisas, poxa, como é que vai o cara que tem muito menos acesso à informação, tem carência de tudo para ele poder se conscientizar? Como é que você quer que um cara que na casa dele não tenha saneamento básico, que ele não jogue papel no chão no meio da rua? Se na casa dele o esgoto passa, o filho dele brinca ali, ele tem ali. Se ele não tem o básico para ele, por que ele vai respeitar? Então, cara, me parece que é isso. Eu ainda vou dizer mais para vocês, cara. Pensando aqui agora, pode ser a comunidade do surf uma das pontas de lança para esse projeto de Brasil, entendeu, cara? Que a gente, educar mesmo, cara, desviar recursos. A gente está vendo aí agora, no mundo inteiro, cara, apareceram trilhões para bancar esse coronavírus aí. Mas são trilhões, me parece que o prejuízo do planeta são de 10 trilhões de dólares. Só nós aqui, que a gente ia ter 127 bilhões de déficit esse ano, se eu não me engano, passou para 600. Cara, então, dinheiro tem. Dinheiro tem, cara. Aqui nós somos uma potência. Eu não gosto nem de falar do petróleo, que o nego acabou de descobrir, o pré-sal e etc e tal, porque isso aí é uma energia que já era. Cara, a gente tem vento para dedéu, a gente tem água até dizer chega. Isso aqui tem, se eu não me engano, 90% do nióbio do mundo. Quem estudar um pouco mais, eu não sou nenhum expert, mas sabe que nióbio é o que faz esses smartphones, é um metal, uma coisa sensacional. Aqui nós temos, o Canadá tem 10% ou 5%, e nós temos o resto da reserva inteira. Cara, a gente tem... A gente tem sol. A gente tem sol e vento. E vento, nego. Vento e sol. Cara, eu fui em Fortaleza agora em setembro passado, nunca tinha ido, quase caiu meu queixo, cara. Não consegui chegar lá pela pipa porque foi rápido também, eu queria esticar, mas não fui. Cara, aquilo lá, cara, são torres e torres de vento, aquelas brancas maneiríssimas, parece o shape do Tito, surfboards naquele tempo aí, que era coisa linda, aquela visual com aquela espátula, aquilo ali é gigantesco, e não é aquele moinho antigo que era pesado, não, é o suprassumo do design, cara. Tá tudo lá rolando, criando energia do vento. Nós temos sol para energia solar. Eu tenho amigos agora que estão começando a trabalhar com energia solar aqui no Rio de Janeiro, eu troco ideia toda hora. Cara, tem tudo aqui para nós, brother. E eu acho que os surfistas devem, sabe, o surfista que você usa hoje para inaugurar um empreendimento maravilhoso de uma onda sensacional que você vai criar ali num determinado estado, cara, esse mesmo surfista que tem essa capacidade sensacional de formação de opinião devia dar uma força aí para o nosso meio ambiente, entendeu, cara? Dá uma força aí para a gente ter um Brasil melhor, um Brasil mais educado e, por isso, um Brasil com a sua natureza mais preservada. Bom, depois dessa mensagem de conscientização, eu queria voltar para assuntos mais comezinhos, ou seja, assuntos menores.
que não tem importância nenhuma, mas que para a gente, se não informa, pelo menos entretém. E eu queria voltar para o short. Beleza. Na época que você chegou no auge, ou seja, na época que você estava vendendo short que nem água, o Rio de Janeiro ainda era a capital do mercado de surfwear aqui no Brasil, e existia uma rivalidade grande, saudável, entre você e Roberto Valério, começando novos jogadores nesse jogo, como a Stanley em São Paulo e outras marcas já pirateadas, ou marcas novas vindo de outros lugares, no Sul, começando um movimentozinho no Nordeste e muita coisa vindo de São Paulo. Eram verdadeiras escuderias, né? Cada marca dessa era uma escuderia com sua devida equipe, grandes equipes, né? Com grandes surfistas, ganhando excelentes salários. Você, se não me engano, tinha o surfista mais bem pago do Brasil na época, que era o Fred. Eu não me lembro agora, talvez você possa dizer hoje, com a distância do tempo, se foi negociado em dólar, mas se eu não me engano, na época que você fechou um contrato exclusivo com o Fred, ele tinha o maior contrato do Brasil, não era isso? Cara, eu não chego a saber se era o maior contrato do Brasil, porque você precisa lembrar, cara, que em São Paulo, nessa época, pelo menos na segunda metade da década de 80, algumas empresas já eram bem maiores do que a minha. Tá? A OP do Sidão, por exemplo, tinha um faturamento 4 ou 5 vezes maior do que o meu. Se você considerar que o mercado de São Paulo é quase a metade do mercado brasileiro para tudo, para surfwear também, tá? Então, o que eu me lembro é que o Fred tinha um bom contrato, mas que não devia chegar nem perto de um contrato de um profissional de hoje. O Fred era um hors concours, né, cara? Claro. Mas eu vou imaginar que não passasse lá em 1985 ou 86, não passava de $2.000 por mês, cara. Era alguma coisa assim. Era um contrato de uns $24.000 por ano, mais roupa, mais... Ele não tinha essa moleza sensacional assim, não. Eu achava que alguns caras em São Paulo já tivessem mais estruturados. Mas o que é legal falar é que realmente, cara, aqui no Brasil, a gente tem uma capacidade de tamanho, uma criatividade, que nessa década, que foi uma década que o surf realmente se estabeleceu no Brasil, né, cara? A gente vai lembrar que a Brasil Surf, ela começou em 74 da vida, ou 75, e depois acabou em 79. Então ela deu um primeiro impulso, mas depois da década de 80, cara, formou, cara, um mercado exclusivo para nós, entendeu? De pranchas, materiais, moda, óculos, relógios, tênis, tudo que você pode imaginar, cara, até alimentação, entendeu? Em volta desse nosso universo. Isso aí ficou uma coisa muito forte. Eu vou lembrar que a própria Rede Globo, ela comprava publicidade na revista Brasil Surf, e outras multinacionais compraram também. Logo no começo da década de 80, a coisa tomou um volume, tamanho, que na segunda metade, cara, tava gigante a brincadeira. Os campeonatos de surf, a galera, eu saía daqui para um campeonato de surf em Santa Catarina, cara, ia a Kombi da fábrica com a molecada inteira. E tinha os outros que iam de carona também, cara, eu quase que não ia, eu ia sempre, eu ia de avião, cara, porque eu ficava trabalhando até o último momento aqui para poder partir e chegar lá. Quando chegava lá, cara, verdadeiras casas que a gente alugava para as equipes, entendeu? As marcas colocavam barracas na praia para ter o seu lugar lá e os seus embaixadores lá divulgando as suas marcas, entendeu, cara? Eu acho que teve assim, foi de uma inventividade, de uma sacação muito interessante, entendeu, cara? De novo. E aonde que a gente se perdeu, cara? Aonde que a gente se perdeu que hoje o mercado de surf se pulverizou completamente e um profissional que nem você, por exemplo,
Julinho, eu vou te falar aqui com exclusividade, talvez. Eu falo em alguns outros lugares. Em 1990, a marca Tipo estava no auge do seu faturamento. 1990, tá? Em 89 eu fiz a expedição para a Indonésia com a revista Fluir. Teve uma... Cara, foi um momento de afirmação da marca fora do que você pode imaginar. Em 90 a gente estava no auge da venda, tá? Em março de 90, depois desse verão, a minha empresa ela tinha dinheiro no caixa até dizer chega, dinheiro para receber até dizer chega, um estoque imenso que não era normal, porque já tinha aquela história do JIT Kanban, para as empresas não terem muito estoque, porque o dinheiro era muito caro. Eu estava com uma empresa riquíssima em março de 1990. Numa sexta-feira eu fui dormir próspero, pensando em pegar um finalzinho de inverno no Hawaii ou me preparar para minha temporadinha balinesa. Quando chegou o Caçador de Marajás e a Zélia Cardoso de Mello, confiscaram o dinheiro da nação de sexta para segunda. Eu que tinha um negócio bem montado, que há 10, 12 anos eu estava montando, estava cada vez mais forte, e muitos outros também, assim como eu, todos nós éramos surfistas, garotos que montamos as nossas marcas. Se essas marcas tinham verdade, e eram todas marcas de surfistas, conseguiram se firmar. Mas, cara, você ter uma indústria com 30 e tantos funcionários, 130 funcionários, e dormir numa sexta-feira, achando que está abafando, e na segunda você acordar e ver que você tem um elefante branco na mão, o cara tirou o dinheiro do caixa e deixou você para pagar o salário da galera do final do mês. Cara, eu posso te explicar por que acontece com o mercado de surf essas incongruências. Essa é a tua pergunta. Vem cá, onde é que a gente perdeu o fio da meada? Na verdade, cara, não foi o surf que perdeu o fio da meada. É sempre, e não querendo botar culpa total, mas é porque é sempre o Estado interferindo no bom desempenho dos empreendimentos e da economia. Sabe, a gente é um Estado paquidérmico que não devolve para o cidadão o que ele investe. Porque se a gente tivesse um Estado que devolvesse, independente de ideologias, cara, de esquerda, de direita, eu acho que o Brasil, cara, apanhou sempre. O Estado sempre interferiu. Pois eu vou te dizer, depois de 14, 15 anos de uma administração sem parar de crescer o tempo todo, ajudado pelo mercado, ajudado pelo crescimento do mercado, agradeço pela oportunidade, mas eu acredito que, assim como outros, nós tratamos de fazer uma administração competitiva, cara, e fomos totalmente abalroados pelo Collor de Mello. De um dia para o outro, o cara baixou as taxas de importação, que eu acho que é legal que baixe, porque, para mim, eu acho que o mercado tem que ser livre. É Estado enxuto, mercado livre, e num país que nem o Brasil, atenção para os pobres. Tem muito. Pô, então tem que ser mercado livre, Estado enxuto e atenção para os pobres, cara. Programas para a gente poder equilibrar o país. E, pô, o que a gente vê o tempo todo? Eu estou dando exemplo aí de 1990 do Fernando Collor. Quando eu estava no auge, cara, esse cara veio e botou o país de pernas para o ar. Ele simplesmente confiscou a liquidez do país inteiro. Então, o que acontece? Eu me lembro no primeiro mês, depois da Zélia Cardoso de Mello, os empresários de surf se reuniam, cara, todos, para falar, bicho, o que tu vai fazer, meu irmão? Como é que tu vai pagar a tua folha de pagamento? Ah, não, mas eu tenho um duplicata a receber. Eu sei, mas essa duplicata a receber, o teu cliente vai pagar? Será que ele paga? Porque tomaram dele também. Cara, para te dar um exemplo das muitas intervenções que já tiveram aqui no Brasil, amalucadas, eu te dou essa como exemplo. E te digo mais, isso foi em 90. Em 94, 3 anos depois, eu que tinha andado 14 anos no azul, crescendo
40% ao ano, eu passei a ficar no vermelho, e desisti do Brasil. Fechei a minha fábrica, saí sem um tostão e fui morar em Bali num barraco de palha. Essa foi a saída. Graças a Deus o surf me salvou, porque eu estava morto, brother. O Estado brasileiro acabou com um negócio que, imagina, o meu eram 140 funcionários. Imagina uma Ciclone, uma OP, uma Lightning Bolt, uma Hot Stick, várias outras marcas internacionais que eu não gosto de mencionar, porque naquela época eram piratas. Hoje estão atuando aí no Brasil numa boa. Mas, cara, é difícil, com tanta instabilidade, você manter o prumo. Então, essa tua pergunta, onde é que a gente errou? Cara, a gente não errou em nada. O amor continua aí. Adorei essas palavras do Tito, cara, quando contou e resumiu o que era Tito Surfboards. Era um cara que fazia tudo e era um amor do tamanho do mundo, maluco. E o cara ainda fez estudou na Gordon Smith, aprendeu a shapear com Skip Fry e veio fazer 300 pranchas aqui. Ele tudo. Cara, esse é o amor. É o querer entregar o negócio assim para falar, bicho, eu quero que você tome o meu sorvete e peça outro agora. Tu vai tomar o de laranja aqui agora e vai pedir um de manga, eu tenho certeza, porque eu fiz esse negócio da melhor maneira possível para te agradar. Cara, eu acho que o brasileiro tem isso. E o mercado de surf sofre esses altos e baixos, que são intervenções macroeconômicas. Não é o problema do nosso mercado. Não é o problema da nossa identificação. Cara, tem alguma coisa, eu estou com 60, vou fazer 62 anos. A coisa mais incrível que eu já conheci na minha vida é pegar minha prancha de surf e cair dentro d'água. E olha, eu vou te dizer mais. Você vê como é que o surf é. Eu morei 4 anos em Bali. Cara, minha década de 80 inteira eu fui a Bali, cara. Eu só fazia voo livre aqui no Rio de Janeiro, nem pegava onda. Eu só pegava onda na Indonésia. Depois eu morei 4 anos em Bali, aí que fiquei, cara, muito exigente. Pois agora, passados tantos anos, cara, eu adoro pegar minha prancha que acabou de chegar do Henrique von Schulenburg. Ele me deu de presente. Na verdade, o shape é do Joca Seco. Mas foi o Henrique que me deu a prancha de presente. Ele, dono da Rhino Foam, ligou para o Wetworks e falou, bacana, eu vou pagar em blankets a prancha do Tico, que eu quero que ele faça uma nova com você aí. Chegou a prancha do Joca Seco aqui para mim, que eu venero, cara. Eu já mostrei para minha irmã 28 vezes. Ela fala, cara, eu não aguento mais você vir aqui me mostrar essa prancha. Eu não entendo nada. Você falou que a rabetinha larguinha para as ondinhas da macumba. Cara, você já veio 28 vezes aqui me contar isso. É isso, cara. É o amor, entendeu? Que a gente tem, que eu acho que vai manter esse mercado. E é por isso que o Brasil é hoje a maior potência do surf do mundo. E pode se tornar o maior mercado, hein? Olha o que eu estou te falando. Talvez se torne, hein, cara, o maior mercado de surf do mundo. Quem é que tem 8 mil quilômetros de praia? Quem é que tem a garota de Ipanema? Ou as garotas desses 8 mil quilômetros? Vem cá, tem alguma mulher mais bonita no mundo do que a mulher brasileira na praia? Cara, qual é a praia do mundo que tem essa mesma sex appeal, que nem essa nossa aqui? Tem frescobol, tem futebol de praia, tem caça submarina, tem surf. E tudo que o surf trouxe junto com ele. Pô, cara, olha, sem brincadeira, também dei minhas voltas no mundo. Pô, eu sei, tem lugares sensacionais, super avançados, a gente aqui. Mas, cara, que potencial que é isso aqui, hein, cara? O dia que o Estado deixar, você vai ver que a gente vai para a estratosfera. Tico, eu tinha green card americano. Eu casei com uma americana. Fiquei nos Estados Unidos muitos anos com green card. Quando eu terminei de construir minha casa aqui na Pipa, na mudança, eu descobri o meu green card. Estava lá em algum lugar. Aí eu olhei para ele e eu notei que ele estava para vencer dali a um mês. Eu tinha que voltar para os Estados Unidos. E aí eu sabia que eles não iam me devolver o green card antes de 6 meses. Que eles já fazem isso, que é para você
ficar lá, né, preso. Eu pensei, eu disse, o Brasil é melhor, eu vou ficar aqui. Eu abandonei o meu green card. Eu sempre digo para as pessoas que eu sou um brasileiro voluntário. Eu fui casado com uma irlandesa, podia estar morando na Inglaterra, na Irlanda. Eu gosto do Brasil, cara. Eu gosto do Brasil. E voltei pelo tesão. Mas agora, com 73 anos de idade, eu estou começando a perder as esperanças. Porque, à medida que você vai ficando velho, você vai vendo que sobra mais tempo, vai te dando uma certa urgência de você sentir prazer, estar em paz, ter contentamento, paz de espírito. E o Brasil não permite isso, né? Agora, então, com esse negócio do corona, vai haver um empobrecimento tão grande que a violência vai aumentar também, né? Então, eu moro num paraíso, né? Aqui na Pipa ainda não teve um caso de corona. Pô, já teve 8 casos suspeitos, todos eles foram descartados. Mas a 50 quilômetros já morreu 3. Tá assim, né? Natal já morreu 20. Uma coisa tá... né? Eu estou quarentenado aqui há 7 semanas. Você sai? Cara, Tito, sabe o que eu faço, cara? Eu saio cedo de manhã nos dias que tem onda, cara. Aqui no Rio a gente tem o Surf Connect, que são aquelas câmeras. O que eu faço, cara? Eu tô aproveitando a quarentena. Tito, olha que coisa engraçada, cara. Eu tava aqui tentando no vender imóvel, né, cara, já há bastante tempo. E não tava tendo um resultado muito bom, não, cara. Tava apanhando bem. Até que 2 amigos meus resolveram intervir na minha vida esse ano. Eles chegaram agora no mês de março, bem no começo, e me avisaram que eu teria uma passagem grátis para Denpassar, casa durante 6 meses, moto durante 6 meses e toda a ajuda estrutural que eu precisasse para passar uma temporada 6 meses lá na Indonésia. Eu emiti a passagem, estava preparado para viajar no dia 28 de março. Eu emiti a passagem no dia 11, no dia 13, cara, de março já deu o maior cocorocó com essa pandemia e o negócio foi por água abaixo. Então, pô, cara, mudou totalmente o que eu esperava que fosse esse ano, entendeu? Aqui. Então agora, engraçado você me falar isso, cara, a gente vai ficando, eu tô com 62, cara, tô começando a achar que, poxa, cara, tem que endireitar logo. A gente está vendo aí o que está acontecendo hoje na política brasileira, né, e fala, putz, cara, tem um coronavírus aí que vai empobrecer geral. Se a gente pudesse ter um pouco de na crise e depois passar por ela, mas é só crise, cara, crise. Então, poxa, realmente, cara, é uma preocupação, entendeu? Porque eu acho que o Brasil é um diamante para ser lapidado. A gente tem todas as riquezas que a gente já mencionou aí, cara, e a maior delas somos nós. Somos uma riqueza incrível de criatividade. Não é à toa que brasileiro se vira, cara, porque você, desde garoto, você está acostumado a se virar nos 30. A não ser se você for de uma elite daquelas intocáveis, vai aprender a pegar surf lá quando eu aprendi lá no Arpoador, para tu ver como é que era, se tinha escolinha de surf para mim aprender. Nego roubava era a minha prancha e tirava o meu calção, cara, querendo dar um exemplozinho, né? Então a gente se supera o tempo todo, mas tem tempos agora que vão vir aí, ninguém sabe ainda o tamanho do buraco, mas vai ser um empobrecimento forte. Eu vou ter que pedir cara, e a gente vai precisar. Eu vou ter que pedir o tempo porque está acabando. E beleza. Eu acho que a gente precisa continuar essa conversa, mas vamos deixar para outro dia. Foi um grande prazer poder conversar com esses 2 camaradas que fizeram e fazem por amor, e a mensagem que esse programa devia deixar era, quando você está falando de fazer com amor e por amor, essa, para mim, deveria ser a mensagem final para dar conta desse negócio. Obrigado, Tico e Tito. Júlio, brigadão, cara. Adorei saber das histórias do Tito, cara, um pouco mais. Pô, fiquei mais maravilhado ainda com esse personagem.
fundamental na história do nosso surf, cara. Forte Obrigado, abraço. Tico. Obrigado. Minha admiração. Prazer ter meu vocês, irmão. cara. Obrigado. Abraço a todos. Tchau. Valeu.